Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias, para levar até a sua casa informações que agregam valor. E para que tudo seja melhor, sempre a primeira coisa é evocar, a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, o meu entrevistado de hoje é um cara que eu já entrevistei, eu acho que uma vez, no máximo duas, mas é um cara bem progressista. Eu gosto dele. E vai falar de um assunto que eu acho realmente importante, devido a essa nova linha de raciocínio que o próprio Vaticano está trazendo à sociedade, uma linha mais progressista e mais humana, mais perto da realidade dos menos favorecidos. Padre Valdecir está aqui do meu lado. Vamos falar um pouco sobre a arquidiocese. Vamos falar um pouco sobre tudo que for pertinente à opção pelos pobres, mas, acima de tudo, a luta social que a arquidiocese tem em defesa dos excluídos. E outros assuntos que o senhor quiser também, a casa é sua, tá bom? Seja bem-vindo, brother. Obrigado, Benito. É uma satisfação estar aqui de novo no seu programa. Tá bem. Faça as honras da casa, professor. Com muita alegria que a gente se reúne novamente. Muito obrigado pela audiência de vocês. Quero agradecer sempre esse espaço aberto que o Benito mantém aqui, apoiado pela Thaís e pelo Eudes. Hoje, tendo a oportunidade de conversar com um doutor em teologia, que está aqui na nossa arquidiocese e que coordena a pastoral arquidiocesana, Padre Valdecir Cordeiro. Muito obrigado, Padre, pela sua presença. Eu que agradeço. Thaís. Doutor, Padre Valdecir Cordeiro, um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Seja muito bem-vindo. Sou admiradora do seu trabalho, uma pessoa querida pela comunidade e também um grande ativista na defesa das causas sociais, representando a arquidiocese daqui de Porto Velho. Então, realmente é um prazer recebê-lo aqui. A vocês de casa, agradeço também a oportunidade de estarmos juntos, mais uma vez aqui no nosso programa. Bom, vou chamar a vinheta, a gente já começa então o nosso programa. Por favor, Eudes, nossa vinheta. Vamos lá. Padre Valdecir. Quanto tempo de Porto Velho, padre? Eu cheguei em Porto Velho em 1996. Ai, faz tempo. Eu cheguei em 99 e achei... 23 anos. Eu já estou com 20, achando que eu estou velho aqui pra caramba. Eu sou natural do estado do Paraná. Minha família migrou para Rondônia em 1981. Inicialmente vivemos em Cabixi e depois nos mudamos para Machadinho do Oeste. E em 1994 eu entrei no seminário menor em Montenegro, de Rondônia. E em 96 vim para Porto Velho cursar a filosofia. Ou seja, foi ordenado em Porto Velho, então. Eu fui ordenado em Porto Velho, concluí meus estudos de teologia em 2002. Em 2013 eu fiz o ano pastoral, que é um ano de estágio antes da ordenação. Depois eu fui fazer mestrado em Belo Horizonte e em 2006 fui ordenado padre aqui na Catedral do Sagrado Coração de Jesus. Perfeito. Então é bem da terra, praticamente, tá? Conseguiu, encontrou a vocação em Rondônia. Uma terra que... E depois, nesse período também, então eu trabalhei aqui em Porto Velho como padre de 2007 a 2009. Em 2010 eu voltei para Belo Horizonte, onde fiz o doutorado, terminei em 2015. Permaneci ainda um ano lá depois do doutorado. E retornei para Porto Velho em agosto de 2016, onde estou até hoje. Quando eu cheguei em 99, ainda tinha muito das comunidades eclesiais de base aqui no estado.
tinha muito fervor católico, havia muitos encontros, havia a mobilização de jovens. Já existia um movimento crescente evangélico na época, mas não era como hoje, mas hoje até que está diminuindo já. Não, parece que do ano passado para cá já deu uma diminuída, mas assim, deve ter entrado no processo de descenso. Teve aquele pico, né, que todo mundo tem. Mas assim, o que me chama a atenção é o potencial que a Igreja Católica tinha no Estado e que hoje eu já não consigo ver em termos de mobilização popular. Mas eu não vou começar por aí. Eu vou deixar o meu amigo, né, Detone, que tem um trabalho, uma vivência, eu fico mais como comentário, a fazer as honras da casa. Perfeito. Os primeiros questionamentos. Muito obrigado, Benito, pela honra. E um comentário assim, Benito, é que a igreja tem tanta força ainda que o governo federal colocou a ABIN para investigar os bispos, para acompanhar os bispos nessa discussão do sínodo da Amazônia. Então, eles estão com medo que entregue para o Vaticano a Amazônia? Eles estão com medo de que a Igreja Católica consiga mostrar para o mundo que a Amazônia está ameaçada e que esses interesses agora de sair explorando terras indígenas, de acabar com a nossa riqueza ambiental, que eles têm medo de que esses interesses sejam barrados por esta atuação. Então, se a própria ABIN está interessada na igreja, é porque a igreja tem certamente um potencial grande ainda para mobilizar a sociedade. Mas assim, é bem menos do que antes. Sim, não, certamente. E é disso que eu quero falar com o Padre Valdecir. Agora eu penso, professor Detone, que aquele pensamento do apóstolo Paulo, quando sou fraco, então é que sou forte, ele nos ajuda a compreender a nossa experiência de igreja. A igreja não quer ser forte, a igreja quer estar ao lado dos pobres, ao lado da justiça. Então, nesse sentido, a nossa força reside aí. A igreja tem reafirmado a sua opção preferencial pelos pobres, compromisso com os valores que humanizam as pessoas. Então, nesse sentido, nós achamos que esta nossa fraqueza, o colocar-se ao lado de quem é fraco, dos pobres, se converte em força. Mas não uma força na lógica do sistema, sim, mas na lógica do reino de Deus, que é outra, do evangelho, do serviço, do amor ao próximo. Muito bem, padre. Nesse sentido, vale a pena a gente comentar um pouco o que a CNBB, essa nova configuração da CNBB trouxe. Não sei se vocês todos acompanharam, na semana passada se encerrou aí uma reunião importante, da CNBB para estabelecer uma nova diretoria, e a CNBB também, na sequência, publicou uma carta ao povo brasileiro. Então, queria, por favor, aproveitar que o senhor tem conhecimento, conhece, inclusive, pessoalmente, algumas desses membros da nova diretoria, para fazer uma análise geral sobre a CNBB e esta escolha, essa renovação da opção preferencial pelos pobres. De fato, há uma nova presidência da CNBB, eu não diria que seja uma nova configuração. O novo presidente da CNBB é o arcebispo de Belo Horizonte, Dom Valmor de Oliveira Azevedo. Aliás, é Oliveira de Azevedo. Ele é arcebispo de Belo Horizonte, um homem moderado, que assume claramente a opção preferencial pelos pobres, mas busca sempre o diálogo a partir da palavra de Deus, a partir da fé cristã. Então, nós temos aí uma confirmação das opções que a Igreja do Brasil tem feito, no sentido de defender os pobres, de se colocar ao lado dos excluídos e, sobretudo, de buscar o diálogo na sociedade, de modo que tanto nós quanto a sociedade possamos compreender como são formuladas as políticas públicas necessárias para a superação da fome, da miséria, políticas públicas que tornem o país mais igual, mais democrático. Também a Secretaria-Geral, que é o cargo mais importante, ficou com Dom Joel Portela Amado, Joel Portela Amado. Ele é bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro, professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio, teólogo de bom nível. Então, a CNBB está, digamos, com uma presidência muito boa para os desafios que a igreja enfrenta
na atualidade. Uhum. Sobre esta questão do posicionamento da igreja, pela primeira vez nós temos na CNBB 2 novos vice-presidentes, né? Antes, se não me engano, era apenas um e agora se ampliou, e um deles, inclusive, de uma arquidiocese amazônica. O senhor acha que isso indica alguma coisa? Sinaliza que a igreja está atenta aos desafios da evangelização na Amazônia. Dom Mário Antônio da Silva, bispo de Roraima, foi eleito segundo vice-presidente da CNBB, sinalizando que a igreja tem um olhar carinhoso para com a Amazônia, com os povos da Amazônia, com os desafios que a sociedade brasileira enfrenta aqui na Amazônia. E, sobretudo, a igreja entende que a Amazônia, hoje, não é somente um lugar de onde ecoa um grito pedindo socorro, mas a Amazônia é uma região de muitos povos, com muitas culturas e com muita sabedoria. De modo que a igreja quer ouvir os povos da Amazônia. A igreja não vem assim simplesmente para defender povos indefesos, mas para valorizar a cultura, a sabedoria milenar dos povos da Amazônia, sobretudo dos povos indígenas. Então, esta atenção da igreja para com a Amazônia, ela sinaliza o compromisso com a vida e também o compromisso de buscar escutar os povos a fim de saber que contribuições os povos têm para as demais regiões do Brasil e até mesmo para o mundo. Nesse sentido, e aí já encerro a minha participação, padre, falar um pouquinho da atuação do nosso arcebispo neste processo de defesa e de dar espaço, vez, voz aos povos indígenas. Ele preside o CIMI. O senhor podia explicar um pouquinho mais como é que o nosso arcebispo está atuando? Dom Roque Palocci é presidente do Conselho Indigenista Missionário. Ele é um homem do diálogo, tem posições bastante claras, se coloca ao lado dos povos indígenas, ao lado dos pobres, não quer ser o dono da verdade. A gente nota que é um bispo muito humilde, mas ele claramente se coloca a serviço da defesa da dignidade humana e, na condição de presidente do Conselho Indigenista Missionário, na defesa dos povos indígenas. Por estes dias ele está em Roma, participando do Conselho Pré-Sinodal, que é o conselho que prepara o sínodo da igreja para a região panamazônica, uma região que compreende a Amazônia brasileira e mais 8 países. Em seguida ele vai para Paris, participar do acampamento Terra Solidária, no Brasil chamado Terra Livre, para falar um pouco da defesa dos povos indígenas. De fato, os povos indígenas sofrem um ataque muito grande, inclusive do poder central, hoje, no sentido de flexibilizar os mecanismos de proteção de suas terras, de sua cultura, e a igreja se coloca não contra ninguém, mas em defesa da dignidade desses povos. Perfeito. Thaís. Padre Valdeci, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a audiência que vocês fizeram pública no mês passado, falando sobre a violência rural. Eu acompanhei o lançamento desse controle, desse livro muito bem elaborado, por sinal, na Cúria o ano passado. Este ano, na data, eu tinha um outro compromisso, não pude participar. Então, conta pra gente um pouquinho como que foi esse evento lá na Assembleia Legislativa e também, assim, para as pessoas conhecerem esse trabalho, acompanharem, se quiserem saber mais detalhes, se pode comprar aquele livro, aquele relatório, onde comprar. A Arquidiocese de Porto Velho tem participado de diversas audiências públicas na Assembleia Legislativa, como a audiência pública para discutir a campanha da fraternidade deste ano, que tem como tema Fraternidade e Políticas Públicas, que foi foi proposta e aprovada pela Casa, foi proposta pelo deputado Adelino Folador, e também participamos, entre outras, da audiência pública que lançou o relatório de violências no campo, produzido pela Comissão Pastoral da Terra, uma audiência pública que foi proposta pelo deputado Lazinho, deputado estadual Lazinho. Nós participamos porque nós acreditamos no trabalho da CPT, Comissão Pastoral da Terra, na defesa da dignidade humana dos trabalhadores rurais, em face de um certo déficit que nós temos na reforma agrária.
o crescimento da violência no campo, e quando a violência no campo cresce, em geral, quem mais sofre são os mais fracos. Nós temos constatado a diminuição do apoio econômico que o governo dava aos pequenos agricultores. Neste ano foi, se eu não estiver enganado, me parece que foi cortado o PRONAF, o Programa de Apoio à Agricultura Familiar, e também as verbas de custeio para a agricultura familiar. Isso impacta muito a vida do homem do campo, do pequeno agricultor. Isso vai gerando conflitos. Nós temos também o estancamento da reforma agrária. Desde o governo Lula se faz pouca reforma agrária. Por incrível que pareça, o governo Lula, o governo Dilma, foram os governos que menos fizeram reforma agrária desde a FHC. Nós tivemos, depois da Constituição de 88, que assegurou a questão da reforma agrária, nós tivemos ali alguns governos que investiram na reforma agrária. No período do governo FHC, o número de assentamentos foi muito maior do que nos governos que seguiram aos 2 mandatos de FHC. Isso tudo vai gerando conflito no campo. A maior parte dos conflitos acontece na Amazônia. Na Amazônia há muita grilagem, há muita ocupação de terras públicas, tanto por grandes fazendeiros quanto por pequenos agricultores, gerando muitos conflitos. Então, a Comissão Pastoral da Terra tem mapeado esses conflitos. É triste a gente precisar noticiar, fazer até um relatório de conflitos no campo, mas a realidade brasileira ainda é essa. Um país continental em que muitas famílias não têm terra para trabalhar, ou quando tem, não têm condições adequadas para produzir. O relatório pode ser solicitado na Comissão Pastoral da Terra. Se o telespectador tiver interesse, só procurar a Arquidiocese, a gente encaminha o material. Padre, nos últimos tempos, inclusive nas mídias sociais, cresce o debate de como a igreja deveria atuar nas questões sociais. Domingo passado, se não me engano, foi o Domingo do Bom Pastor, não é isso? Como é que a igreja pastoreia o seu rebanho? Em outras palavras, a igreja deveria simplesmente falar de questões apenas espirituais e a religião seria algo muito mais intimista e tal? Ou o senhor pensa que a igreja deveria pastorear o seu povo no sentido também de entender que a vivência do evangelho tem que ir para a prática, na relação do dia a dia e tal? Há várias formas de compreender isso. Se nós compreendermos essa questão da missão da igreja a partir do evangelho, então vamos compreender que a evangelização, que é levar a boa notícia, levar o evangelho, que significa exatamente boa notícia, em grego, levar a boa notícia ao ser humano. Ora, o ser humano tem várias dimensões. Tem uma dimensão pessoal, familiar, social, política, econômica, de lazer, enfim, de todas as dimensões humanas devem ser evangelizadas. Então nós compreendemos que a evangelização, sendo evangelização do ser humano, ela deve ter todas as dimensões, inclusive a dimensão social, política e econômica. Muito bem. Padre, só para mim encerrar esse bloco. Como está hoje o papel da Arquidiocese junto aos conselhos representativos de movimentos sociais? Qual é a política que a Arquidiocese está desenvolvendo para participar mais assiduamente da base do povo, né? Que é onde seriam esses conselhos em tese, né? Apesar de quem pensa diferente, mas... O Estado brasileiro assegura a participação social e o controle social das políticas públicas através dos conselhos paritários. A Arquidiocese de Porto Velho tem representação em vários deles. No Conselho Municipal de Educação, no Conselho Municipal, aliás, de Saúde, Conselho da Criança e do Adolescente, no Conselho Estadual da Saúde, agora no Conselho Estadual de Direitos Humanos, que ainda não foi instalado, porque até sexta-feira passada, os conselheiros indicados pelas instituições não tinham sido empossados ainda, inclusive é uma coisa que nós esperamos como sociedade civil, como igreja também, que o governo do estado agilize a posse dos conselheiros, porque já
já tivemos tempo suficiente para isso, então, para nós, se torna incompreensível que o governo ainda não tenha dado posse. Nem sequer nos deu um retorno, nos informou sobre as razões de não ter empossado ainda os novos conselheiros. Fica aqui então o nosso apelo, a gente quer que o governo dê certo, é um governo que chega com um discurso de nova política, com um forte apoio popular, um forte apoio da população, e não pode trair aquilo que lhe foi confiado, que, através das urnas, o povo confiou a este governo a tarefa de fazer uma política diferente. Agora, nós não entendemos que a morosidade na administração represente a nova política. A nova política, se é que existe, eu não sei o que é essa nova política. A impressão que eu tenho é que nova política no Brasil é negação da política, o que obviamente não faz sentido, mas a gente espera então que o governo do Estado instale logo esse Conselho de Direitos Humanos. Então, para responder mais objetivamente a sua pergunta, a Igreja não tem se negado a contribuir. Obviamente que com muita humildade, sabendo dos nossos limites, nós temos nos colocado à disposição da sociedade para servir a sociedade também no campo social e político. Eu só queria, aproveitando as palavras da atuação, né, da arquidiocese como um todo nos processos aí dos conselhos, representando a sociedade civil, ora como usuário, né? Lembrar também, nessa semana nós tivemos também a presença aqui do nosso amigo Clemildo Sá, que representa a arquidiocese na coordenação do fórum, né, do Fórum Estadual da Criança e Adolescente, que hoje é coordenado pelo Clemildo, mas ele representa a arquidiocese. E também na comissão eleitoral dos novos conselheiros tutelares do município de Porto Velho. Então, essas também são contribuições que são parcerias que a gente vem fazendo e acompanhando junto à arquidiocese. Então, realmente é um prazer trabalhar com a equipe que realmente é muito ativa, que realmente está preocupada com a nossa sociedade civil e que tem uma representatividade muito grande. Parabéns pelo trabalho, padre. Eu gostaria de mencionar também a eleição para a Ouvidoria Geral do Estado de Rondônia, da Defensoria Pública do Estado de Rondônia. No dia 28 acontecerá a votação. As entidades que se credenciam da sociedade civil, que tem que ser, para votar, tem que ser somente as entidades da sociedade civil, organizações da sociedade civil podiam se credenciar para a votação. Então vai acontecer no dia 28, e vários candidatos foram credenciados, a Arquidiocese de Porto Velho, a Caritas Diocesana, que também é uma instituição nossa, um organismo nosso, votarão nesta eleição, porque o Rondônia é o único estado que ainda não tem um ouvidor geral da Defensoria Pública. A Defensoria Pública é constituída para defender o cidadão que não tem condições de constituir um advogado, ele é defendido, pode ser defendido por um defensor público. Contudo, a nossa Defensoria ainda não tem um ouvidor. Enfim, é isso. A Igreja não quer se negar a servir também no campo social e político. Perfeito, padre. O Benito me falou assim, olha, faz uma pergunta para depois do comercial, né? Então, ele queria fazer uma pergunta. É verdade. Aí, eu queria perguntar, desde a sua visão, padre, quais são os desafios neste ano, os principais desafios para a sociedade, para a Igreja, neste ano de 2019? Eu sei que é uma pergunta um pouco ampla, mas gostaria de dar a oportunidade para o senhor tocar em algum tema que ainda não tenha sido falado. Tá, eu vou chamar o intervalo comercial, quando eu voltar você responde, tá bom, padre? Ótimo. Eu jogo rápido, num lá, outro cá. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo?
Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. Você nunca ficou preso às fronteiras. E sempre quis mais. A sabedoria sempre foi importante para você. E o conhecimento nunca esteve tão próximo. Com São Lucas, sua formação te deixa muito mais perto das suas conquistas. Mas é você que está no controle. Qualidade do ensino São Lucas, disponível em todo o Brasil. Inscreva-se no vestibular São Lucas. A marca do conhecimento, agora sem limites. A Fonoaudiocenter atende crianças até ao idoso, realizando avaliação audiológica completa, teste da orelhinha, teste da linguinha, avaliação em terapia fonoaudiológica nas áreas de voz, motricidade orofacial, fala, audição, linguagem oral e escrita, e também dá apoio àquelas crianças que estão em processo de alfabetização ou que estão em dificuldade de ser alfabetizados pelo método das boquinhas. Agende uma avaliação, venha nos visitar. Este recado é para você que sofre com miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia e que quer se livrar de vez dos óculos. Venha para o Hospital de Olhos Veloso. Aqui você vai encontrar a tecnologia e a credibilidade que procura. Diagnóstico e tratamento para todas as áreas da oftalmologia. E com a cirurgia refrativa laser, seu tratamento pode ser feito em minutos e de forma personalizada. Livre-se dos óculos. Hospital de Olhos Veloso. Repita a pergunta. Temos pouco tempo, quais são suas perspectivas, assim, o que o senhor pensa de perspectivas para a igreja nesse ano, para a nossa sociedade, se quiser deixar uma mensagem também para as pessoas de casa. Os desafios nossos no plano interno é se voltar sempre mais para a palavra de Deus, a partir da palavra de Deus, pensar a evangelização. Quanto aos desafios da sociedade brasileira, eu penso que aquela energia da juventude que foi represada em 2013, pela onda conservadora que tomou conta do nosso país, ela vai começar a ser liberada novamente a partir desse ano. O povo se deu conta, está se dando conta de que foi enganado, que as suas demandas por mais políticas públicas, mais justiça social, por mais distribuição de renda, pela superação das desigualdades sociais que foram aparecendo lá em 2013, naquelas manifestações, que depois foram represadas pelo movimento verde e amarelo, esse movimento conservador, que empoderou o mercado. Hoje nós temos um presidente da República que veio rodeado de agentes do mercado financeiro e estão avançando contra o Estado brasileiro, contra a dignidade do povo brasileiro, e eu tenho certeza que aquela energia que foi represada ao longo de muitos anos, ela será liberada agora pela juventude, e nós teremos certamente muito mais participação social. E todo esse discurso de ódio, esse discurso de desmonte do Estado brasileiro, ele será contido. A minha esperança é essa, que o povo vai reagir, não vai deixar seguir adiante todo este desmonte dos direitos, desmonte das políticas públicas que a duras penas o povo foi construindo ao longo de décadas. Nós não podemos nos curvar aos ditames do mercado que estão encastelados hoje dentro da estrutura do Estado. Quando eu vejo que o Ministério da Educação foi confiado a um agente do mercado financeiro, que o Ministério da Economia foi colocado nas mãos de um banqueiro, eu fico muito preocupado e tenho grande esperança de que o povo reaja e ponha fim a essa situação, porque isso aí é algo intolerável. Pena que eu acho que essa mudança toda não vai alcançar a reforma antes da reforma da Previdência, que isso que eu acho que eles vão empurrar a goela abaixo e acabou, né, padre? Não tem... Eu penso assim, Jesus diz que se você expulsa mal um demônio, o demônio volta trazendo mais 7, e aí fica difícil de se expulsar os 7 demônios. A sociedade brasileira tentou expulsar o demônio da desigualdade social, da fome, da miséria, de toda a humilhação que é imposta ao povo brasileiro. A experiência foi bem sucedida até certo ponto.
Foi como que um demônio mal expulsado. Eu acho que agora voltam os 7 demônios a atormentar a sociedade brasileira, mas com jejum e oração, conforme disse Jesus, né, a gente pode expulsar esses demônios. Então, com muita conversão, não se deixar levar pelo discurso do mercado financeiro, voltar a valorizar o povo brasileiro, a democracia, a participação social. Este é o caminho para a gente encontrar o rumo de novo. Só dá para dar tchau. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, padre, pela gentileza da sua presença aqui entre nós. Eu que agradeço. Muito bom. Padre Valdecir, muito obrigada pela sua presença, e a vocês de casa também, muito obrigada pela audiência. E por hoje é só, pessoal, que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor, e eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.